Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Geraldo Freitas, de volta aqui no canal para mais um vídeo. Galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicologia do desenvolvimento, dos autores Jean Piaget e Vygotsky, dois estudiosos que contribuíram muito para o estudo desse ramo da psicologia. Galera, antes da gente falar sobre Jean Piaget e Vygotsky, a gente precisa desenvolver um conceito do que vem a ser desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é tudo aquilo que promove mudanças ao longo de nossa vida, promovendo a realização do nosso potencial, possibilitando a oportunidade de vivência e interação dentro da sociedade em que vivemos. Ou seja, todas as mudanças, sejam elas biológicas, psicológicas, comportamentais, fazem parte do conceito de desenvolvimento humano. Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, mas um psicólogo por dedicação. Nasceu na Suíça no ano de 1896 e viveu até 1980. Alain Piaget estudou a interação entre o ser humano e o objeto na natureza. Piaget queria entender como que o ser humano criava seus raciocínios esses que levavam ao conhecimento. Piaget estudou como que nascia esse raciocínio. Piaget acreditava que todos os seres humanos desenvolviam de forma universal, ou seja, todos se desenvolviam numa mesma direção, o que produziria um resultado igual para todos no final. Piaget acreditava que o ser humano não dependia de variável alguma para se desenvolver. Ele acreditava que esse desenvolvimento humano era pleno e completo, o que trazia uma certa segurança para a sociedade. Porque se todos se desenvolvem numa mesma direção, de forma universal, no final vamos estar todos iguais. Isso trazia uma certa segurança para a sociedade. Piaget acreditava que o conhecimento não está no ser humano nem no objeto de estudo. O conhecimento está na interação entre o ser humano e o objeto de estudo. Por isso a teoria de Piaget ficou conhecida como a teoria interacionista. Piaget desenvolveu um estudo fantástico das etapas de evolução do ser humano, abrangendo desde a concepção até os 12 anos de idade. A primeira etapa, vamos falar um pouco sobre essas 4 etapas. A primeira etapa é chamada de sensório-motor, que vai de 0 aos 2 anos de idade. Aqui a criança não consegue distinguir o que envolve o seu meio. Ela não consegue pensar em termos abstratos nessa fase. A segunda etapa é chamada de pré-operacional, que vai de 2 aos 6 anos de idade. Piaget dizia que aqui a criança já consegue distinguir as coisas e o significado que elas têm. Aqui ela ainda não entende transformação. Aqui Piaget diz aqui é onde surge o raciocínio transdutivo. Ou seja, a criança não consegue entender ainda que, por exemplo, o mesmo gelo a vapor é o mesmo gelo de forminha. Essa etapa é chamada nessa fase aqui, a criança desenvolve um raciocínio transdutivo. A terceira etapa é chamada de operações concretas, que vai de 6 aos 11 anos de idade. Aqui a criança já tem uma certa lucidez, ela já funciona com uma certa organização. Ela já cria padrões comportamentais, ela já consegue resolver operações que envolvem tempo e espaço, de uma forma um pouco ainda limitada, mas esse processo aqui já começa a funcionar de forma mais fluida. A quarta etapa é chamada de operações formais, que é a partir dos 12 anos de idade. Aqui a criança já consegue processar raciocínio de tempo e espaço, por exemplo, operações matemáticas, cálculos. Nessa fase aqui a criança já consegue realizar pensamentos abstratos, como pensar em relacionamento, pensar em Deus, pensar em amor, e consegue pensar sobre termos abstratos e o impacto de tudo isso na vida dela. Surge aqui a partir dos 12 anos de idade.
Galera, falando um pouco agora de Vygotsky, que também foi um psicólogo nascido na Suíça, Lev Vygotsky, nasceu no ano de 1896 e faleceu um pouco mais cedo, em 1934, que é também um psicólogo que contribuiu muito para o estudo da psicologia do desenvolvimento. Vygotsky pegou os estudos de Piaget e contrariou esses estudos, afirmando que é impossível entender o desenvolvimento humano sem considerar o seu contexto histórico-social. Piaget dizia que para entender como que o ser humano se desenvolve ao longo do tempo, teria que considerar e analisar todo o contexto que esse ser humano viveu no seu passado, toda a sua relação histórica e social desse indivíduo. Ele dizia que é impossível compreender a história de evolução de cada ser humano sem entender o contexto que esse ser humano viveu. O que, de uma certa forma, faz todo sentido. O ser humano vai expressar ao longo de sua vida aquilo que viveu na infância. Geralmente funciona dessa forma. E a teoria de Vygotsky ficou conhecida como a teoria sócio-histórica, exatamente porque ele dizia que para entender a evolução do ser humano precisa entender a evolução histórica social de cada ser humano. Vygotsky então contraria o estudo de Piaget, dizendo que é impossível todos os seres humanos se desenvolver de forma universal, e cada um desenvolve adotando e abrangendo padrões que foram atribuídos ao ser humano na infância. Então cada um vai exprimir esse comportamento no futuro daquilo que viveu na infância. Galera, então, por enquanto é só. Um abraço, se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo. Obrigado.